Olá, me chamo John, eu sou do curso de Engenharia de Bioprocessos da UFPA, na Faculdade de Biotecnologia, e vou apresentar um artigo referente ao tema de biomecânica, presente na ementa da disciplina de biomateriais, biomecânica e nanotecnologia. Fazendo uma breve apresentação do artigo, esse artigo foi publicado em agosto de 2019 na revista de Cirurgia Torácica e Cardiovascular, em que se tem como tema a escolha de conduítes de modelagem para a substituição da raiz aórtica com o intuito de poupar a válvula cardíaca em relação à biomecânica com o uso de um simulador de coração impresso 3D. É importante entender em um artigo o problema, o objetivo e como será feito. Com base nisso, é importante frisar que ainda existem muitos debates relacionados ao desempenho no que diz respeito às variações e condutos disponíveis que vão desde enxertos tubulares retos a enxertos de Valsalva. O objetivo do trabalho seria comparar os efeitos de enxertos de Valsalva simples e os de enxerto reto, e com isso será feito um modelo ex vivo. Esse ex vivo seria basicamente um estudo feito fora do organismo, por reinteração cirúrgica, para reparar e posteriormente colocar no lugar, em que será estudada as diferenças entre enxertos de Valsalva e enxertos retos, para elucidar os mecanismos biomecânicos que podem influenciar no desempenho clínico. Fazendo uma apresentação bem breve sobre o assunto, essa sigla VSARR significa válvula poupadora da raiz da aorta. O desenvolvimento desse tipo de válvula com técnicas de reimplante e remodelação gerou mudanças transformacionais no manejo de aneurismas de raiz aorta. É importante a gente definir que aneurisma seria a dilatação de segmentos das paredes arteriais com alargamento de seu diâmetro, em que o objetivo comum é restaurar a geometria aórtica corrigindo a raiz aórtica e a dilatação anular, preservando a válvula aórtica nativa. Isso é bastante útil na utilização de tratamentos de paciente que possui doenças hereditárias no ramo da cardiologia. Em 1960, havia vários estudos referentes ao assunto, e com isso surgiu a ideia de tentar recriar a geometria nativa aórtica através de enxerto reto, representado pela sigla SG, com o intuito, claro, de manter a hemodinâmica aórtica ideal. A hemodinâmica, podemos dizer que nada mais é que um estudo do movimento de pressões da circulação sanguínea. Em 2000, foi introduzido um novo conduto, conhecido como enxerto de Valsalva. Esse tipo de enxerto se difere do anterior, pois possui uma saída ondulada pré-formada, destinada a imitar os seios da face nativa, após o reimplante da válvula. Pois com estudos, acredita-se que recriar esses seios pode melhorar a hemodinâmica. E com isso, podemos salientar o objetivo desse estudo, em que será fazer um projeto de um simulador de um coração esquerdo ex-vivo 3D adaptado para o modelo VSARR para comparar os efeitos de enxertos de Valsalva simples e convencionalmente disponíveis, especificamente analisando a hemodinâmica da raiz aórtica, bem como a biomecânica da válvula aórtica, usando videometria de alta velocidade. Na figura ao lado, mostra a válvula projetada e a fase nativa, onde aqui podemos observar essa saia ondulada. E essa aqui seria na verdade o modelo aórtico nativo. Partindo para a metodologia, isso será feito em 7 passos. O primeiro seria o projeto e a validação do modelo do coração, a simulação no caso, o simulador na verdade, o modelo de raiz aórtica com a circulação coronária, a preparação do conduíte, a coleta e análise dos dados hemodinâmicos, a ecocardiografia, a videografia de alta velocidade e a análise estatística, em que essa imagem ao lado vai me auxiliar a explicar esses 3 primeiros passos na metodologia. Bom, primeiro foi projetado um simulador de coração usando manufatura aditiva e tecnologias de usinagem. O coração foi montado em uma bomba linear programável que gera formas de ondas ventriculares fisiológicas e que foi equipado com condutores de pressão ventricular.
aórtico, em que ele usou solução salina normal para garantir a transdução precisa do fluxograma, que também foi incorporado nesse modelo, em que podemos notar aqui nessa imagem, nessa figura A, para criar um modelo VSARR, foi imprimido cartuchos 3D para caber em uma montagem de conduíte aórtico, que está exatamente mostrado na figura B. A circulação coronária foi exteriorizada ao nível de raiz da aorta. A passagem por um fluxograma transdutor de pressão, junto com um conjunto de complacência e a válvula de resistência ajustável, antes de retornar ao reservatório venoso. Esses parâmetros foram ajustados para gerar a hemodinâmica coronariana. Em relação à preparação do conduíte, foram preparados a partir de enxertos de poliéster de tecido reto VGS, em que os condutos foram aparados com um manguido anular de 1 cm, em que também foi anastomosado tubos de silicone de ponta, de ponta a ponta, como podemos observar na figura C. Eles utilizaram corações suínos frescos, onde eles dissecaram as raízes aórticas para garantir diâmetros similares aos do grupos SG e VG. Bom, a coleta e a análise dos dados hemodinâmicos foram feitas com solução salina e, posteriormente, se utilizou os dados no MATLAB para fazer as análises e plotagens em que foi utilizada a equação de Gorlin. Falando sobre a ecocardiografia, ela foi feita através de uma sonda. Essa ecocardiografia tem o seu funcionamento baseado no ultrassom, aquele mesmo utilizado em mulheres grávidas, dando como exemplo, para visualizar o bebê. Isso pode ser visto na figura A. Mesmo que a imagem tenha ficado distante, não podemos visualizar direito essa sonda. Falando sobre a videografia, para analisar o movimento dos folhetos e do enxerto, foi usada a videografia de alta velocidade, em que a câmera foi colocada na perspectiva na face para analisar melhor e também lateralmente para visualizar o movimento do enxerto. Na figura B, ele mostra a câmera e na C o movimento do enxerto, que inclusive foi disponibilizado em vídeo para observá-los melhor. Os deslocamentos dos folhetos foram mapeados e as velocidades de abertura e fechamento da cúspide foram calculados. A área da válvula aórtica foi medida a tração das margens livres do folheto e calculando a área geométrica em quadros na abertura máxima da válvula. Também foi feito um tratamento estatístico dos dados, onde foi calculado o desvio padrão. Indo para os resultados, essa tabela mostra primeiramente os dados referentes à hemodinâmica, seguido pelos parâmetros ecocardiográficos. Essa aqui é a continuação dela, que mostra as análises videométricas de abertura e de fechamento. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa tabela e sim explicar esses dados em forma de gráfico. Partindo para os resultados, a hemodinâmica e o fluxo sanguíneo são semelhantes entre os de Valsalva e os condutos retos. Não foi notada nenhuma diferença significativa nos traçados de pressão aórtico, ventricular esquerdo, coronária ou atrial esquerda, como podemos observar na figura A. O fluxo aórtico foi semelhante, olhando a figura B. Dá para observar uma tendência de pressões ventriculares esquerdas mais altas em SGS, com gradientes transvalvários medidos correspondentemente mais altos. Embora essa diferença não tenha sido estatisticamente significativa, dá para perceber isso pelo gráfico C. O efeito da área foi calculado através da equação de Gorlin e da equação da continuidade. O SGS deu menor e essa figura F mostra a área calculada através da análise videométrica. No grupo CG, por exemplo, foi maior. As válvulas reimplantadas em SGS experimentam frações regurgitantes mais baixas, diminuindo o deslocamento e a altura da coaptação. O volume de fechamento foi até semelhante, mas as taxas de vazamento no SGS foram mais baixas. Mesmo tomando todos os cuidados para padronizar o comprimento da margem livre e o nível de coaptação ao costurar as válvulas no estado não pressurizado, a análise ecocardiográfica no estado pressurizado mostrou que as válvulas reimplantadas em VGS tinham comprimentos de posição de folhetos menores e alturas de coaptação inferiores.
A partir da análise videométrica, a influência do deslocamento radial na coaptação é mostrada nesse vídeo. Apesar da estabilização dos topos da comissura no segmento VG tubular distal, as porções inferiores dos pinos comissurais e as regiões da dobradiça do folheto são puxadas para fora, diminuindo a coaptação do folheto e causando um vazamento visível. As velocidades de abertura e fechamento do folheto são significativamente reduzidas em SGS, resultando em redução das forças do folheto. As velocidades de abertura e fechamento do folheto foram mostradas na tabela 1, nos slides anteriores, onde elas foram calculadas por meio de ecocardiografia. A velocidade de abertura foi semelhante entre os dois grupos, no entanto, as velocidades de fechamento foram menores em VGS. Para corroborar essas medidas, a análise videométrica foi realizada para mapear o deslocamento dos folhetos simultaneamente. A velocidade média de abertura do folheto para as válvulas reimplantadas em SGS foi significativamente menor do que aquelas em VGS. Embora possamos apenas especular como a durabilidade é influenciada pelos resultados desses estudos em ex vivo, acredita-se que forças menores podem levar a um desgaste reduzido nas cúspides das válvulas reimplantadas em enxertos retos. Curiosamente, fazendo uma pesquisa, outros estudos acabam mostrando uma contradição em relação a esse, no qual os folhetos foram medidos em vivo usando ecocardiografia, mostraram a velocidade no folheto diminuídas em VGS. Bom, podemos começar a falar sobre as considerações finais desse artigo. Esse estudo mostra claramente que os seios da face desvalsava influenciam criticamente o comportamento da válvula aórtica e da raiz. Embora não tenha sido detectado nenhuma diferença significativa no fluxo sanguíneo coronário, na hemodinâmica da válvula ou nos perfis de fluxo entre os condutos que foram comparados. Usando um novo modelo ex vivo de VSARR, foi estudada a diferença entre VGS e SGS para elucidar os mecanismos biomecânicos que podem influenciar o desempenho clínico. Embora os VGS modelem com precisão a geometria da raiz aórtica, a longo prazo, as comissuras da válvula aórtica nativa são deslocadas radialmente, enquanto os enxertos retos, o SGS, estabilizam as comissuras cilíndricas. Manter as comissuras em sua conformação cilíndrica nativa resulta em menor separação intercomissural, coaptação preservada, menor fração recurgitante e velocidades da cúspide diminuídas e, por fim, forças de folhetos mais baixas, em que nós podemos traduzir todos esses pontos mostrados no artigo em uma maior durabilidade a longo prazo, que é exatamente o ponto-chave desse trabalho. Projetos de enxertos mais resistentes e técnicas inovadoras para criar esses enxertos sem deslocamento comissural radial podem otimizar a hemodinâmica sem comprometer a geometria estrutural. Eu termino por aqui e obrigado pela sua atenção.